E aí moçada, tudo bem? Professor Giovanni aqui, hoje falando sobre sistema genital masculino, ainda dentro desse capítulo que fala de sistema reprodutor. Então, sintoniza comigo aí e vamos lá dar uma conferida, né? O que é importante saber em relação ao sistema reprodutor ou sistema genital masculino. Em relação ao sistema genital masculino, essa é uma imagem possível aí que apareça em algum exercício, né? Então, é importante você saber identificar as partes do sistema reprodutor masculino em relação às partes, em relação à estrutura e à função de cada estrutura. Então, com relação ao sistema reprodutor masculino, o sistema genital masculino, nós temos as gônadas, são duas gônadas masculinas, os testículos, e esses testículos, gente, são glândulas, são gônadas e elas ficam basicamente fora do corpo. Ficam ali alojadas numa região chamada de bolsa escrotal, certo? Na bolsa escrotal. São dois testículos. Qual a função dos testículos, Giovanni? A função dos testículos é produzir, por exemplo, a testosterona, que é o principal hormônio aí que garante as características sexuais secundárias masculinas, como voz grave, pelos no corpo, né? Um aspecto muscular diferenciado em relação às meninas. Então a testosterona é o hormônio aí, principal hormônio masculino, certo? E aí quem produz? O testículo. Só que, né, o testículo ele produz a testosterona e secreta esse hormônio para o sangue, manda para o sangue, certo? E ele também produz os espermatozoides. E os espermatozoides não vão para o sangue, eles vão para um canal chamado de canal deferente, certo? Então, canal deferente. Essa glândula, gente, é classificada como uma glândula mista. Glândula mista ou anfícrina, uma glândula que tem dupla função. Quando produz a testosterona, secreta no sangue, uma função endócrina. Quando produz os espermatozoides, secreta para uma cavidade, para um canal chamado canal deferente, tem uma função exócrina. Então, uma função exócrina e endócrina, temos aí, né, uma glândula mista. E aí, uma vez que produziu os espermatozoides, vai armazenar esses espermatozoides numa região chamada de epidídimo. Esse epidídimo é essa região que você está vendo aqui. Se eu esticar o epidídimo, né, é como se fosse túbulos que ficam dobradinhos. Se eu esticar, dá mais ou menos uns 7 metros de comprimento esse epidídimo, né? E aí armazena espermatozoide no epidídimo e vai lançar esses espermatozoides por um canal chamado canal deferente, certo? Canal deferente. E aí, depois, os espermatozoides vão passar aqui, vai ter aqui uma vesícula bem importante. Então agora nós temos glândulas acessórias. A principal glândula é o testículo, ou são os testículos, porque são dois, né? Aí nós temos a vesícula seminal. Vesícula seminal, gente, ela vai produzir o que nós chamamos aí de sêmen. E a maior parte do líquido ejaculado por um homem, certo? É produzido aqui na vesícula seminal. Então é aqui que os espermatozoides se juntam a esse sêmen. E qual a função do sêmen? Qual a função da vesícula seminal? Esse líquido que a vesícula seminal produz, ele contém algumas substâncias nutritivas. São substâncias, então, que vão manter os espermatozoides bem nutridos. Produz aqui também vitamina C, libera ali a vitamina C, que vai manter o quê? Os espermatozoides, assim, um processo antioxidante, né? Vai manter, então, os espermatozoides jovens, certo? Seria essa palavra que eu queria, né? Vai manter aqui os espermatozoides jovens, dá uma sobrevida para esses espermatozoides em relação à nutrição e proteção, certo? E aí, depois tem aqui a próstata, que está nessa região aqui. Qual a função da próstata? A próstata, gente, ela produz um líquido alcalinizante que também vai se misturar a esse líquido seminal, a esses espermatozoides. E a função da próstata é alcalinizar, então ela tem ali um líquido que vai alcalinizar a vagina que tem um ambiente ácido, então se o espermatozoide simplesmente entrasse em contato com a vagina, eles morreriam. Então, o líquido prostático ele auxilia no processo de alcalinizar, né? Ou seja, manter um ambiente bioquímico ideal para que esses espermatozoides não morram durante, né, o percurso. E aí tem aqui outras estruturas, mas glândulas acessórias nós temos ainda as glândulas de Cooper. Antigamente chamava de glândula de Cooper, o nome mais moderno agora é glândula bulbo-uretral. A glândula bulbo-uretral produz um líquido que sai antes. Então, durante um estímulo sexual, durante uma relação sexual, tem um líquido que sai antes. Aquele líquido que sai antes é produzido por glândulas chamadas de glândulas bulbo-uretrais ou glândulas de Cooper. Qual a função dessa glândula, professor?
A função da glândula de Cooper ou bulbo uretral, gente, basicamente é limpar o canal. Por quê? O mesmo caminho que segue a urina, aqui nós temos a uretra, né? Vai aparecer ali para vocês, ó. O mesmo caminho que segue o xixi, que segue a urina, é o mesmo caminho que vai passar os espermatozoides, gente. Então, antes da ejaculação, é importante que a glândula bulbo uretral libere um líquido que vai limpar esse canal. E, na verdade, ele tem duas funções, né? Porque ele limpa a uretra, ele dá uma limpada no canal e, ao mesmo tempo, ele vai lubrificar a glande. A glande que vai ser o quê? Ali responsável pelo primeiro contato, ali, pela penetração. Então, estando lubrificada, facilita ali a relação sexual, certo? Então, temos aqui a uretra. Envolvendo a uretra, nós temos aqui o que nós chamamos de corpo esponjoso e corpos cavernosos. São esses corpos cavernosos que se enchem de sangue, né? Eles são muito vascularizados, se enchem de sangue, garantindo então ali a ereção peniana, certo? E eventualmente, né, tem uma pelezinha que cobre a glande chamada de prepúcio. Então, gente, o que é importante desse slide aqui? Você saber quais são as partes do sistema reprodutor masculino, certo? E saber o quê? Que os testículos são as principais glândulas, produzem espermatozoide e testosterona, certo? Espermatozoide é lançado aqui no canal deferente, testosterona vai para o sangue, tem além dos testículos, que são as glândulas principais, tem glândulas acessórias. A função dessas glândulas acessórias, certo? Vesícula seminal produz substâncias nutritivas e protetoras, que vão nutrir e proteger os espermatozoides, né? Garantir aí a marmita da madrugada para esses espermatozoides. A próstata, que produz o líquido prostático, que tem uma função alcalinizante, de alcalinizar o ambiente ácido da vagina, para que muitos desses espermatozoides não morram, né? E as glândulas bulbo-uretrais, ou glândulas de Cooper, que produz o líquidozinho que sai antes. Normalmente, numa aula presencial, algum aluno levanta a mão e pergunta: professor, esse líquidozinho que sai antes pode engravidar? Normalmente não. Por que não? Veja, gente, se é um líquidozinho que sai antes, aqui não tem espermatozoide. O espermatozoide vem depois, né? Então, durante um estímulo sexual, durante o início de uma relação sexual, o líquidozinho que sai antes normalmente não engravida. Por que você está falando normalmente, Giovanni? Porque numa primeira ejaculação não tem como engravidar. Porque na primeira ejaculação ele sai antes dos espermatozoides. Agora, numa segunda ejaculação, aí, né, a glândula bulbo-uretral libera o líquidozinho que sai antes de novo, só que pode eventualmente ter espermatozoides pelo caminho. Então, na primeira ejaculação não tem espermatozoide, mas na segunda daí já pode ter, por quê? Não porque tem espermatozoide aqui, mas porque eventualmente pode ter espermatozoide pelo caminho, certo? Daí sai junto ali com esse líquidozinho que sai antes, daí pode engravidar, beleza? Então vamos lá, vamos dar mais uma olhada aí o que é importante a gente saber em relação ao sistema genital. Olhando então aqui a raiz, né, peniana, então você vê de uma outra forma, né, a raiz peniana, tem aqui os corpos cavernosos, que são os corpos que são vascularizados, você vê aqui também, né, corpo cavernoso, são os corpos bem vascularizados que se enchem de sangue, garantindo ali a ereção, certo? Aqui você tem ali a uretra, né, por onde passa o xixi, por onde passa os espermatozoides, e aí, né, tem aqui a glande, que é a cabeça ali do pênis. Vendo por um outro ângulo, né, aqui mais interessante, ó, corpos cavernosos, uma imagem um pouco mais rica em detalhes, né, com pouco sangue, corpos cavernosos cheios de sangue. Nesse caso, eles garantem o quê? A ereção, certo? Então, a ereção ali garantida pelo fato, né, de você ter ali os corpos cavernosos cheios de sangue, bastante vascularizados. Beleza? Vamos adiante? Espermatogênese, então, é o que? É a formação dos espermatozoides. E a espermatogênese acontece nos testículos. Qual parte dos testículos? Lá nos túbulos seminíferos. Lá nos túbulos seminíferos acontece o que? A espermatogênese. Gênese quer dizer formação, espermato quer dizer o que? Espermatozoide, certo? Então, os túbulos seminíferos produzem os espermatozoides, o epidídimo armazena e vai ser lançado no canal deferente. Importante dizer, galera, por que os testículos ficam fora do corpo? Por que eles ficam numa bolsa escrotal? Para garantir que a temperatura que vai ser produzida dos espermatozoides seja uma temperatura mais baixa do que o nosso corpo. A temperatura corpórea humana é em torno de 36 a 37 graus. Essa é a temperatura ideal do nosso corpo. Vamos falar 36,5 seria o ideal, né?
Agora, qual é a temperatura ideal para produzir espermatozoide? 2 graus aí abaixo da normalidade, então 34,5, 35 graus Celsius seria o ideal. Ah, professor, o que acontece se produzir espermatozoide com uma temperatura maior? Esses espermatozoides pode ser que eles não sejam tão funcionais, pode ser que eles não sejam de boa qualidade. Então, espermatozoide de boa qualidade precisa ser produzido com uma temperatura mais baixa do que do nosso corpo. Por isso que a bolsa escrotal ela trabalha. Quando está muito quente, um dia muito quente, o que acontece com a bolsa escrotal? Ela desce, levando os testículos longe do nosso corpo. Quando está muito frio, o que acontece com a bolsa escrotal? Ela traz os testículos para juntinho do corpo para dar uma aquecidinha, né? Então a bolsa escrotal ela tem essa possibilidade, né, de trabalhar para garantir o quê? Que vai ter ali uma temperatura em torno de 35 graus Celsius, 34,5, 35 seria o ideal, certo? Então os espermatozoides são produzidos nos túbulos seminíferos, armazenados no epidídimo, e aí ele segue, né, aí pelo túbulo seminífero até chegar lá no epidídimo, e aí canal deferente até o processo de ejaculação. Em uma ejaculação, quanto que o homem ejacula, né, em termos de quantidade de espermatozoide e quantos ml ele acaba liberando? O normal, gente, é em torno de 2 a 6 ml. Vamos chutar aí, né, em torno de 3 a 4 ml, seria ali mais ou menos a média. 2 a 6 ml é tolerável mais ou menos aí a quantidade que o homem acaba ejaculando. E nessa quantidade tem ali em torno de 200 a 500 milhões de espermatozoides. Galera, é uma quantidade imensa de espermatozoide que é liberado. E você vai perguntar, nossa, mas por que tantos espermatozoides se só um vai fecundar? Porque muitos acabam morrendo pelo caminho. Você viu que tem o líquido prostático, que a vagina tem um ambiente ácido, então muitos desses espermatozoides não vão chegar, vão morrer pelo caminho, certo? E poucos espermatozoides chegam, na verdade, às vias ali de fato em disputar a fecundação do óvulo. Então, desses milhões, poucos conseguem chegar, né? Alguns milhares ali somente conseguem chegar com chance de fecundação. Uma vez que vai formar, né, os espermatozoides, forma aqui uma célula, chamada, né, num processo de espermiogênese, que você tem aqui uma espermátide e aqui você vai ter o espermatozoide. O que faz uma espermátide ser transformada em um espermatozoide? Aqui você tem uma espermátide que vai perdendo o citoplasma. Os centríolos são responsáveis por formar o flagelo. Então, uma das funções dos centríolos é formar o flagelo do espermatozoide. O complexo golgiense, essa região do Golgi, vai formar a cabeça ali do espermatozoide, uma região que tem enzima importante chamada de acrosoma. Então, quem forma o acrosoma é o complexo golgiense. Quem forma o flagelo seria aí os centríolos. E aqui tem uma peça intermediária que é cheia de mitocôndrias para garantir energia para a mobilidade desses espermatozoides durante o processo, tá? Então você tem aqui um espermatozoide maior em detalhes, né? O acrosoma, que é uma bolsa cheia de enzima. Aí tem aqui o núcleo com 23 espermatozoides, importante que tenha 23 espermatozoides, né, na cabeça do espermatozoide. Peça intermediária onde ficam as mitocôndrias. E aqui a cauda ou flagelo, que vai garantir a mobilidade dos espermatozoides. Beleza? Vamos dar uma fixada então aqui no conteúdo, dando uma olhada aqui então nesse exercício. Um exercício aí para a gente dar uma fixada no conteúdo. Por causa de um câncer, um homem de 40 anos foi submetido a uma prostatectomia, né? Ou seja, uma retirada da próstata radical, ou seja, a retirada total da próstata. A ausência da próstata pode afetar a reprodução humana natural, porque essa glândula, qual é a função da próstata mesmo? O Giovanni falou que ela produz o líquido prostático, que é um líquido alcalino, que tem a função de alcalinizar o quê? A microbiota ali, né, o ambiente vaginal, então alcaliniza o ambiente, preparando para poder receber os espermatozoides. Armazena os espermatozoides? Não. Quem armazena é o epidídimo, né, gente? Então, falso, letra A. Letra B. Secreta substâncias que alcalinizam o pH do fluido vaginal. Sim, essa é a alternativa correta. Secretam substâncias alcalinizantes. O líquido prostático é alcalino, certo? E ele garante ali, então, o quê? Um pH ideal para que esses espermatozoides, muitos vão acabar morrendo, tá, gente? Muitos acabam morrendo por conta do pH, né, inicialmente ali, que não é o ideal. Mas a ideia da próstata é garantir um pH ideal para que esses espermatozoides não morram. Secreta o volume total do sêmen? Não, aqui você tem a vesícula seminal, principalmente, né, que vai secretar a maior parte do líquido ejaculado, são as vesículas seminais. Letra D.
Produz o hormônio testosterona? Não, quem produz o hormônio testosterona, você vai ter lá nos testículos, né, essa função de produção ali desses hormônios, né? Então, falso, letra D. Letra E, contém um conjunto de nervos que desencadeia a ereção peniana? Não, né? Quem garante a ereção peniana, quando os corpos cavernosos se enchem de sangue, ficam muito vascularizados e acaba tendo ali, então, a ereção. Legal, gente? Então, fechamos assim o sistema genital masculino. Até nossa próxima aula, ainda de sistema reprodutor. Tchau, tchau. Até mais.